Essa noite nós vamos dar continuidade às nossas pregações, às nossas mensagens no livro de Hebreus, e nós vamos para o capítulo 12, do 4 até o verso 13. Então, o livro de Hebreus, do 4 até o verso 13. Vamos ficar em pé? Vamos fazer uma leitura em pé, nessa oportunidade. Hebreus, capítulo 12. Vamos ler do 4 até o verso 13. Vou pedir o doutor Fabrício, doutor, venha cá fazer essa leitura, por favor, até para ficar gravado aqui nesse gravador bonito. Tá certo? Então, pode ser. Vem cá para a sua participação. Fiel, né? Boa noite, irmãos. Vamos orar, vamos ler a Bíblia, a palavra do Senhor. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém. Podem sentar. Irmãos, vocês devem estar lembrados, né, do domingo passado. Acho que tinha bem menos gente aqui na oportunidade. Nós tratamos dos versos de 1 a 3, certo? E nós falamos da corrida da vida cristã. Corrida da vida cristã. E nós falamos que nós precisamos ver algumas coisas, observar algumas coisas na nossa corrida de vida cristã. A primeira delas é, na corrida da vida cristã, nós precisamos e é necessário a gente observar que nós temos uma grande nuvem de pessoas que já correram a vida cristã e já triunfaram, já passaram a linha de chegada. Depois nós falamos que nós precisamos tirar qualquer peso, qualquer coisa que nos impeça na corrida. Então, alguma coisa que vai nos impedindo a correr adequadamente. Depois nós falamos que nós precisamos tirar os pecados, fazer confissão de pecados, né, para cruzarmos com triunfo a nossa linha de chegada. E depois, por último, nós falamos sobre a ideia de focalizar tão somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo. Falamos disso domingo passado. Hoje nós vamos ver nesse nosso texto
que Deus corrige seus filhos. Deus corrige os seus filhos. Ele corrige. Então, além da corrida que nós precisamos ter, nós devemos também tomar ciência de que Deus vai corrigindo os seus. E essa é a palavra que ele trata aqui. E por que ele falou isso? Esses irmãos dos Hebreus, conhecida a Epístola aos Hebreus, eles, à semelhança também do livro de Apocalipse, só que esse foi um pouco mais cedo, eles também estavam experimentando aflições, e aflições duras, muito difícil, porque os bens deles foram confiscados. Muitos dos bens desses crentes aqui foram confiscados. Então a aflição era muito grande naquela oportunidade da vida daqueles irmãos. E nós precisamos observar sobre a disciplina. A disciplina. Deus corrige os seus filhos. Essa palavra disciplina, ela não é muito usada na Escritura. Aliás, é pouco usada no Novo Testamento a palavra disciplina. Então Deus, ele corrige os seus filhos visando o fortalecimento de cada um deles. Então esse é o objetivo da disciplina. Deus corrige, disciplina os seus filhos para fortalecimento espiritual. Então quando Deus está corrigindo os seus filhos, é porque ele pretende fortalecer a vida deles. Então nós não devemos achar isso estranho, certo? Por exemplo, quando um pai corrige o seu filho, sua filha, ele está pensando no bem do filho. Ele quer formar alguma coisa ao seu caráter, à sua vida. Então, a disciplina do Senhor também visa esse fortalecimento. Então, não estranhe a disciplina e a correção do Senhor. Veja por um lado de fortalecimento. Então nós vamos aprender nesta noite que Deus corrige os seus filhos visando esse amadurecimento, essa robustez de caráter e de vida cristã, como disse, esse fortalecimento espiritual. Antes disso, nós precisamos fazer uma avaliação no verso 4, que ele inicia aqui. Ele diz: no combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Aqui ele se refere à luta que eles estavam enfrentando naquela oportunidade, uma luta grande. Só que a luta contra o pecado, aquela realidade deles, não chegou ao ponto deles derramarem sangue. Logo, essa epístola não foi escrita para os judeus da Judéia, ou os crentes lá de Jerusalém, porque eles já tinham experimentado sofrimentos a ponto de derramar sangue. Tiago já tinha sido executado e também Estevão. Então é outra comunidade, são outra região onde os crentes estavam sendo perseguidos. E lembra que ele diz que essa luta é uma batalha, aqui uma agonia contra o pecado. Então isso nós precisamos observar. E também no verso 5, ele vai descrever prontamente, aqui ele diz: já vos esqueceste do ânimo de que ele vos fala como a filhos. Eu escolhi essa tradução aqui por causa dessa palavra fala aqui. Então, essa ideia de fala aqui é: não esqueça da presente exortação. Essa palavra aqui não é exortação em si, é encorajamento. A fala de encorajamento é a palavra aqui traduzida por ânimo. Não esqueça do ânimo de vocês, da coragem de vocês. Então aqui é uma palavra de encorajamento, não é a ideia de exortação. Ele está encorajando aquela comunidade
que está sofrendo perseguições e maus tratos. Lembre que a vida naqueles dias eram bem mais difíceis do que as nossas vidas hoje. As tribulações, os sofrimentos, não havia hospitais, não havia certos medicamentos, a vida era bem difícil. Então o escritor, diante dessa perplexidade de sofrimento, ele diz: olha, eu estou com essa presente exortação encorajando a vocês. Então vocês precisam ser encorajados nos meios das lutas e dos sofrimentos. E aí ele vai dizer agora uma citação de Provérbios 3, de 11 a 12, né? Que o escritor está citando, o escritor de Hebreus. A primeira parte da disciplina que ele descreve é que a disciplina é a fala do pai. Ainda no verso 5, ele descreve: já vos esqueceste do encorajamento, do ânimo, de que ele, o pai, vos fala como filho. A palavra aqui para fala é a ideia de diálogo. Aliás, a palavra é bem parecida, né? Então, diz que a voz da Escritura, a voz do sermão dele, ou desse escritor, nessa carta, é o diálogo, é a fala de Deus com as pessoas. Então, ele está dizendo que a Escritura é a voz de Deus como pai aos seus filhos. É Deus dialogando conosco, é Deus falando conosco. Então a presente homilia, o presente sermão deste livro é o diálogo de Deus com seus filhos, é a conversa. Quantas vezes nós, na história das nossas vidas, não sentamos com os nossos filhos e damos aquele bom sermão, né? Como a gente diz, né? Aquela boa conversa com os nossos filhos. Certamente muitos de vocês fizeram isso, né? Sentaram, conversaram, dialogaram. Alguns momentos foram mais duros, outros brandos, né? Nesses diálogos, mas nós vemos aqui que esse é um diálogo de voz, de exortação, de encorajamento para os filhos, né? E aqui ele diz: discorre convosco. Essa é a palavra para diálogo. A voz da Escritura é o diálogo de Deus com os homens. Estou conversando com vocês, estou falando com vocês. E ele cita Provérbios. E é bonito essa citação, esse diálogo de Deus em Provérbios. E essa expressão disciplina, ela ocorre em Efésios, lembra 4 e 6, onde diz que o filho ouve a voz do diálogo do pai, certo? Ou a educação do pai. Também lembra de Timóteo, lá em 2 Timóteo, diz que a disciplina, mediante a Escritura, diz que a disciplina educa. E ocorre tão somente nessa passagem. Então ele está dizendo o seguinte: olha, nós como ouvintes do diálogo de Deus, devemos discernir, devemos compreender que as provações, as dificuldades, é a atitude amorosa de Deus para educar o nosso caráter. Que bom, né? Que nós ouvimos a Escritura, ouvimos a palavra de Deus diante das provações da vida, diante das dificuldades, e nós vemos como o lado amoroso de Deus para educar e fazer-nos de caráter correto. Então veja, irmãos, como é a voz da Escritura. Diante daquelas dificuldades e sofrimentos daqueles irmãos, Deus diz: olha, eu corrijo, eu disciplino, eu encorajo vocês, é a minha mão na vida de vocês para educar vocês no caráter cristão. Por isso que Pedro vai dizer: não estranhe o fogo ardente no meio de vós para prová-los, para educá-los, para deixar de caráter aprovado. Então, irmãos, ao ouvir o diálogo da Escritura, a voz da Escritura é Deus mantendo um relacionamento conosco para formar o nosso caráter bíblico.
Então, como é bom ouvir a Escritura. Por isso, quando eu iniciei as mensagens no livro de Hebreus, vocês lembram que eu disse a seguinte frase: este livro começa com uma carta e termina com um sermão. E o sermão é essa presente homilia, ou presente exortação, esse encorajamento. Algumas traduções do passado traduziram como homilia, como pregação. Então ele está dizendo que esse é um diálogo de Deus para encorajar as nossas vidas. Então, ouvir a voz de Deus, ser corrigido pela palavra de Deus, é de fato a disciplina do Senhor para formar o nosso caráter. Por isso que um bom ouvinte, aquele que presta atenção na presente homilia, é aquele que está sendo exortado, está sendo encorajado, está sendo realmente moldado pela palavra de Deus. Por isso que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais ouvimos a presente exortação de Deus, mais somos moldados pela palavra de Deus. Por isso chegou um momento grandioso na nossa vida que nós precisamos ouvir mais a voz da Escritura. Estarmos atentos ao diálogo de Deus para conosco. Deus fala através da Escritura, nós prestamos atenção, e prestando atenção, nós somos moldados, somos transformados pela voz da Escritura em nossos ouvidos e nossas mentes. Isso nós precisamos. Outra verdade interessante dessa correção do Senhor para nós é que a disciplina, aqui no verso 7 e no verso 8, a disciplina, ela valida o relacionamento de Deus e os seus filhos como pai. Irmãos, se Deus está moldando você com disciplinas, com correções, ao ouvir a verdade, Ele está validando o seu relacionamento com Ele. Isso é claro, não é? Vamos dizer à frente, um pai que corrige o filho é porque ele ama o filho. Então, quando Deus corrige os seus filhos, Ele está validando o relacionamento com eles. Então, se Deus está lhe corrigindo, se Deus está tratando a sua vida, graças a Deus, porque Ele está validando o relacionamento que Ele tem com você. Se Ele não faz nada com você, então alguma coisa está errada, não é? Alguma coisa está errada. Mas graças a Deus, que quando somos corrigidos, quando somos tratados, quando somos encorajados pela Escritura, é Deus validando o relacionamento. Isso é bom ver Deus fazer isso. E Ele diz isso no 7 e no 8. É visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina, não corrige, não educa, não trata? Então, Deus corrigindo o pastor Atman, Deus corrigindo você, Ele está validando o seu relacionamento. Eu vou tratar o meu filho, eu vou corrigir o meu filho, eu quero estabelecer um melhor relacionamento com ele. Quero ter uma vida melhor de relacionamento. Assim é Deus validando o seu relacionamento conosco. Que maravilha, né? Eu lembro das minhas épocas da roça, do interior, que já contei tantas vezes para vocês, de como a minha mãe, meus tios e avós me corrigiram, né? E Deus, na história da minha vida, certamente validou o meu relacionamento com a pessoa dele. E vocês também. Então, irmãos, devemos observar também que a disciplina pode ser através das provações, das dificuldades ou através da Escritura. A disciplina não mostra de maneira nenhuma a desatenção de Deus. Se os crentes sofrem, são provados, são testados, não mostra a desatenção de Deus. Não quer dizer que o pai é desatencioso, principalmente Deus, mas isso
claramente, essa é um sinal de que somos verdadeiramente filhos de Deus. Então, se Deus está corrigindo você e eu, claramente Ele está validando você como filho. Inclusive, Ele usa a expressão legítimo bastardo, né? Aquele que não é o filho da promessa, certo? Mas Ele está dizendo claramente que o sinal de que somos filhos de Deus é que Ele está nos disciplinando, nos exortando. É isso que diz que você é um filho legítimo. Um pai que quer ver algo bom na vida do seu filho, o que é que ele faz? Ele corrige, ele disciplina, ele quer o melhor. Então é a atenção de Deus para com os seus filhos. Então Ele está dizendo que você é filho dele. Então, irmãos, graças a Deus, porque Deus nos disciplina. E a voz da Escritura, a voz da sua palavra e as provações, as dificuldades que nós recebemos na vida, é este Pai amoroso, dando atenção para conosco, nos corrigindo e dizendo: vocês são os meus filhos, por isso eu preciso corrigir vocês. Vocês são meus. Eu tornei vocês os meus filhos mediante Jesus Cristo. Agora eu preciso educar vocês, eu preciso tratar vocês, porque vocês são meus. Então a disciplina não é desatenção de Deus, ao contrário, é um sinal de que nós somos filhos. Graças a Deus, né? Graças a Deus por isso. Então, se Deus corrige o irmão ou a irmã, então Ele está dizendo que você é filho. Estou sendo provado, pastor. Graças a Deus, Deus está dizendo que você é filho dele. Se você está passando provações, dificuldades na vida, a palavra de Deus também está lapidando a sua vida, transformando o seu coração. É Deus corrigindo você. E lá no seu íntimo você diz: de fato, sou filho de Deus. Ele está tratando comigo. Amém? Amém. Ser disciplinado é um benefício para as nossas vidas pelo Pai. Então, por essa razão, o escritor diz: não menosprezeis aqui a disciplina. Não menosprezeis. Ele usa essa palavra. Não faça pouco da disciplina, ou não negligencie a educação, porque essa educação valida, já disse isso, valida esse relacionamento do pai com o filho. Então não menosprezeis, não negligencie. Às vezes nós temos a ideia de pensar assim: será que eu fiz alguma coisa errada para merecer isso? Não é? Eu acho que eu estou pagando por alguma coisa que eu fiz, né? É a primeira coisa que a gente imagina, né? Não, será que eu pequei? Será que foi a igreja que pegou e eu peguei junto também, né? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que foi porque eu não dei o dízimo no mês passado? Irmãos, não é nada disso. Não é nada disso. Nós não devemos fazer pouco, nem negligenciar a educação de Deus para as nossas vidas, porque Ele quer o nosso bem. Não menospreze. Procure conhecer a vontade do Senhor, o que Ele quer para você no meio das tribulações, no meio das angústias e das necessidades. É interessante que nós, no meio das dificuldades, dos sofrimentos da vida, depois nós chegamos na frente da igreja, nós contamos o nosso testemunho e dizemos: Deus esteve comigo. Quando tudo estava bem? Não. Quando você estava sendo testado, aí é que você conta. Por isso, não menosprezeis, não abandoneis, não fazeis pouco da disciplina do Senhor. Disse o Senhor corrigindo, e com isso Ele está validando, aprovando, aproximando de nós, tendo um relacionamento melhor de pai e filho. Uma outra verdade da disciplina do pai
é que a correção, a educação do Senhor diz que somos filhos legítimos. A disciplina torna-se sinônima da filiação. Então, a disciplina diz que eu sou filho. Então, se você está sendo corrigido, sendo tratado, lapidado, lembre, ele está dizendo que você tem uma filiação com Deus. E no verso 9, Deus aplica essa correção de maneira adequada. É bonito o verso 9. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar e nós respeitávamos. Logo, não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos e assim viveremos? Olha, irmãos, Deus aplica a sua correção de modo adequado. Em outras palavras, Deus está sabendo o que faz com você. Às vezes nós, pais humanos, nós corrigimos os nossos filhos, mas nós somos imperfeitos. Muitas vezes damos uma dosagem a mais, às vezes damos uma dosagem a menos, não sabemos bem. Hoje, no mundo moderno, quase sempre estamos dando uma dosagem de menos e não de mais. Mas Deus, Ele sabe o que está fazendo ao corrigir os seus filhos. E Ele faz uma correção adequada. Então, a melhor maneira de sermos corrigidos, lapidados por Deus, é ouvir a voz da Escritura. É o diálogo de Deus com as mentes e os corações dos homens. Se tem uma coisa no mundo pós-moderno que os homens e mulheres não gostam de ouvir, é a voz da Escritura, é o diálogo de Deus. Mas é esse diálogo que vai lapidando as nossas vidas, que vai transformando os nossos corações. E claramente, nem pense nisso, o amor não hesita em corrigir. Deus, como um bom pai, Ele corrige. Irmãos, é interessante, né? Deus é um pai amoroso, conhecemos isso. Então, Ele, como um pai amoroso, o seu amor leva a fazer correções. Já pensou? Deus sendo o nosso pai, nós os filhos, e Ele vê que nós precisamos de correções, e Ele não fazer em nome do amor. Eu amo esse povo, eu amo meus filhos, não vou corrigir. Isso não é amor. Não é amor, não é correto. Então Deus, Ele corrige os seus filhos porque ama os seus filhos. Por essa razão, meus amados irmãos, Deus corrige os seus filhos para um propósito espiritual. Ele quer o nosso bem. E agora, qual é o propósito básico dessa correção, dessa disciplina? Lindo aqui, né? Os versos 10 à frente, até o verso 11, vou ler novamente nessa versão. Diz assim: pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como lhes bem parecia, mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Aí ele diz qual é o bem: para sermos participantes da sua santidade. Algo tão elevado, né? Nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, produz fruto pacífico de justiça nós que por ela tem sido tratados ou exercitados. Então, qual é o propósito básico da nossa disciplina? A disciplina, ela conduz à santidade. Conduz à santidade. E é claro, então Deus, Ele disciplina para o nosso bem. A palavra bem aqui é muito particular e interessante. Significa fazer alguma coisa para o bem do outro.
Essa é uma palavra até grande, né? No original bíblico, é fazer alguma coisa para o bem do outro. Então, quando Deus lhe disciplina, lhe trata, Ele está fazendo um bem para você. Fazendo um bem para você. E esse bem, claramente, é o bem para a sua santidade. Essa palavra aqui é rara na Escritura. Essa palavra santidade, bem raríssima, se eu não me engano, é 2 vezes apenas em toda a Escritura. A ideia aqui é formar caráter e pureza de coração. É aquela linguagem em português que dizemos tal pai, tal filho. Então Deus é tão amoroso, tão maravilhoso, que Ele deseja que a gente escute a Escritura, as disciplinas no meio das provações, para formar em nós caráter, um coração puro, para participarmos da sua santidade, da sua pureza. Irmão, que coisa elevável, né? Você já pensou um pai que corrige o filho verdadeiramente, porque ele quer que o filho seja como ele? Eu vou tratar o meu filho porque eu não quero que ele seja deste jeito, assim, assim. Eu quero que ele se comporte direito. E Deus disciplina o seu povo mediante a voz da Escritura e os acontecimentos das nossas vidas, tão somente para participarmos da santidade, da conduta correta e da pureza de coração. Como Deus quer o bem dos seus filhos, né? Ele está fazendo algo para o nosso bem, para a pureza do nosso coração. Eu imagino, eu quero o bem para os meus 2 filhos, não é não? Você que já tem netos aí, certamente, você também quer o bem dos seus netos. Deus, Ele quer o bem dos seus filhos, para que neles a sua santidade seja implantada, um coração puro, um caráter reto. Que maravilha, né? É isso que Deus quer de nós. Então, quanto mais ouvimos a voz da Escritura e somos por ela lapidados, né? Claramente a santidade de Deus, de ser um Deus de caráter e pureza de coração, é aplicado a nós. E diz que nós somos filhos legítimos. Graças a Deus. Então, irmãos, a disciplina, ela fortalece o nosso caráter e estabelece um melhor relacionamento com Deus. Então, quanto mais Deus nos disciplina, mais há um relacionamento melhor entre nós e o Pai. Mais estreito se torna, melhor se torna, mais íntimo. Então Deus fortalece os seus filhos e estabelece um melhor relacionamento conosco. Então, quanto mais você escuta a voz do Criador, a voz do Pai, mais você estabelece um relacionamento com Ele. Isso é tão bom, né? Então, quando um pai terreno, ele disciplina o seu filho, cuida dele, no decorrer do tempo há um relacionamento mais respeitoso, mais carinhoso entre o pai e o filho. É isso que Deus quer conosco. Então, quanto mais nós ouvimos a presente homilia de Deus, a sua Escritura, o seu diálogo com a raça humana, melhor temos relacionamento mais estreito, mais íntimo, mais conhecemos um ao outro. Mais Deus interage e mais nós vivemos perto do Senhor. Como é bom, irmãos, fazermos isso e vivermos assim. Aí ele diz no versículo 10, ou melhor 11, a última parte: depois, porém, produz fruto pacífico de justiça. Interessante, né? A disciplina de um pai terreno é de curto prazo, mas a disciplina celestial visa um bem-estar espiritual e eterno. Então, Deus, Ele está corrigindo a sua igreja, o seu povo,
não por um período curto de tempo, mas a nossa disciplina é uma disciplina para um bem eterno. Interessante, né? A disciplina que um pai dá para um filho, ela é curta, ela é pequena, é por pouco tempo, mas a disciplina que Deus faz na vida dos seus filhos, mediante o diálogo dele com a Escritura, é para um benefício eterno. Então ouça a voz da Escritura, ouça a voz de Deus, ouça o diálogo dele, porque esse pai, ele disciplina com um propósito eterno, para o bem eterno dos seus filhos. Como é bom saber que Deus está corrigindo a sua igreja, sacudindo a sua igreja com disciplina, visando o bem eterno dela. Não apenas nessa vida, mas sobretudo na vida que virá. Então, irmãos, possamos cada vez mais o diálogo de Deus, a presente homilia, o presente discurso de Deus com a humanidade, mediante a voz da Bíblia, para quê? Para que sejamos moldados para um bem eterno, um bem para sempre. Então, graças a Deus, porque Deus tem um serviço a fazer, e esse serviço a fazer é nos corrigir para o nosso bem eterno. Então, não estranhe, não fique alarmado, contristado, ou cabisbaixo pela disciplina. Ao contrário, sinta, o meu Deus está me corrigindo, porque Ele está pensando no meu bem eterno, naquilo que virá, e não apenas nesse período desta vida. Obrigado, Senhor, porque a nossa vida de disciplina transcende esse tempo, ultrapassa essa vida, tem um propósito mais elevado do que esse período de tempo. E aí ele diz no 12, claro, ou melhor no 11, que esse fruto de justiça, o pacífico de justiça. Interessante aqui a ideia que a disciplina, ela nos leva a ficar mais perto de Deus e estabelece laços de paz. Interessante, né? Quando nós, pais, disciplinamos os filhos, quando os filhos são rebeldes, desobedientes, e nós os corrigimos, tratando eles, o que faz depois? Eles se aproximam, obedecem mais, fica perto da gente. Houve o quê? Um relacionamento entre pai e filho. Assim também, quando Deus nos corrige pela voz da Escritura, o seu diálogo, pelas provações da vida, claramente Ele está dizendo: filho meu, você agora tem um pouco mais de proximidade comigo, você agora está mais perto, há um pouco mais de paz entre nós agora temos um relacionamento mais íntimo, nós compreendemos melhor, você me compreende melhor, compreende que eu sou o seu pai. Então, irmãos, não estranhe a correção. É para isso que Deus lhe corrige, para ele ficar mais perto de você. Interessante, né? Um filho rebelde, o que é que o pai faz? Ele fica com vergonha dele, né? Mas um filho obediente, ele mesmo aparece: esse aqui é meu filho, né? Aquele ali é meu filho. A gente tinha orgulho, não era? A gente tinha orgulho de contar. Inclusive, é uma das nossas características, né? Nós queremos contar para os outros as proezas dos nossos filhos, né? Já viu? Ele gosta disso? É maravilhoso. De vez em quando eu me pego fazendo essas coisas, eu tenho que me reservar a isso, né? Então, todos nós gostamos disso, por causa da proximidade entre nós e os nossos filhos. Deus, de fato, quer ficar perto de nós, ter um relacionamento melhor conosco. E para isso, como um Pai Celestial, Ele corrige você. E quanto mais Deus deseja ficar perto de nós, e Ele tem esse desejo, mais Ele nos corrige, para ficar mais perto ainda, para termos esse relacionamento pacífico com a pessoa dele. E por último, irmãos, aqui a nossa responsabilidade.
O que vimos primeiramente? Nós vimos que a disciplina, a correção é a fala da santidade, esse relacionamento mais próximo com a pessoa de Deus. E agora, a nossa responsabilidade na disciplina. O que é necessário? O que é que nós precisamos fazer? Ele diz, por último, nos versos 12 e no verso 13. Aqui os verbos são no imperativo, são ordens. Então ele está pedindo alguma coisa. Ele diz, olha, eu sou como pai e corrijo vocês. Como pai eu tenho um propósito na minha disciplina, mas também tem aqui a responsabilidade de vocês. Na minha tradução aqui tem a palavra portanto. Em outras traduções deve ter outra palavra, aqui tem a palavra portanto. Essa é uma conjunção que merece ser explicada sempre. Ela sempre é usada no início da frase, certo? No início, para mostrar a presente exortação deve ser aplicada na vida de vocês. É isso que o autor está dizendo. Por isso que ele usou essa conjunção portanto. A ideia é de ênfase, é de responsabilidade. E qual é a nossa responsabilidade? Essa frase dos dois versículos é mais ou menos assim: mãos cansadas e pés vacilantes. É o retrato do desânimo. Então, quando estamos desanimados, olhando todo o livro, o que é que nós devemos fazer? Vocês imaginem, irmãos, aquele grupo de crentes, aquela comunidade, diante das duras provações, do confisco dos bens, da fome, das doenças, das mazelas da vida, a perseguição do Estado e tantas outras coisas, eles ficaram o quê? Desanimados. Essa é a expressão do autor aqui. E aí ele exorta: qual é a nossa obrigação? O que devemos fazer? Então, considerando toda a presente homilia, o sermão do livro de Hebreus, o que ele diz? Espere pela salvação de Deus mediante a obra do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a visão toda do livro. Esperar pela salvação de Deus mediante a obra de Cristo é a nossa obrigação. Irmãos, o exercício de ouvir a voz da Escritura diante do nosso desânimo no mundo, nós precisamos esperar pela obra consumada, perfeita do Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Não existe maior responsabilidade do que essa. Paulo já disse aos Filipenses uma verdade simples, bem simples. Ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e temor. Então ele está dizendo: espere a salvação de Deus, tenha paciência, fique firme, não desanime, fique esperando a salvação de Deus na pessoa de Cristo. E a salvação que eu me refiro é a consumação de todas as coisas pela obra de Deus no final. Então, que exercício de disciplina nós precisamos fazer? É esperar que Deus consuma a sua salvação perfeita em nossas vidas. Isso é um bom exercício. Irmãos, a melhor coisa de uma igreja ou de um crente é quando eles estão preocupados em conhecer a grandiosidade da salvação de Deus em Cristo. Essa é uma maneira de disciplinarmos a nós mesmos e a nossa responsabilidade. Então, nós precisamos averiguar, cultivar o hábito de examinar a grandiosidade da salvação de Deus. É interessante que Deus nos deu essa presente exortação, esse presente de Deus, esse diálogo conosco, a Escritura. E essa Escritura que fala da salvação de Deus. E quando nós nos apropriamos dela, desta verdade, para conhecer a salvação, assim nós estamos claramente colocando foco na nossa salvação. E além do mais, olhando toda a carta, ele vai dizer que olhar
para um caminho de santidade como um estilo de vida é a nossa maneira de responsabilidade na disciplina cristã. Então, o autor, como ele disse antes, esse olhar nosso para um caminho de santidade deve ser o nosso estilo de vida. Não deve ser apenas uma busca, mas deve ser o nosso estilo de vida. Porque essa é a maneira que nós temos de sermos lapidados pela disciplina e a palavra do Senhor. Então, além de esperar pela redenção plena de Deus, pela obra de Cristo e compreender, nós precisamos olhar para o caminho de santidade, que essa é uma maneira de ter disciplina na vida. Essa é uma maneira. Eu quero encerrar lançando um desafio para nós. Quando nós levantamos nas primeiras horas do dia, digo a todos, para onde é que vai o nosso coração? Para onde vai o nosso coração? A sua voz, seus pensamentos, para onde vai? As coisas terrenas, é que eu estou atrasado para o meu trabalho? Será que as coisas corriqueiras da vida? Irmãos, nós precisamos sempre e sempre colocar a ênfase do nosso olhar numa santidade como estilo de vida para a nossa vida. E a nossa primeira refeição deve ser este livro. Deve ser este livro. Podemos dizer que esse deve ser o nosso primeiro café da manhã. Isso não quer dizer que você não possa tomar café antes de ler a Bíblia. Pode. Eu me refiro, esse é o café da manhã. Esse é o nosso almoço, é a nossa janta. Porque este livro é o diálogo de Deus que estabelece o nosso relacionamento de Deus no caminho de santidade. Por isso, deve ser o nosso coração e a nossa mente voltado para esta palavra, a palavra do Senhor. Vamos encerrar só lembrando, para a gente guardar na memória, não deixar para outro dia. A correção é de Deus. E a disciplina é a fala dele, é o discurso de Deus. Então Deus está corrigindo você, está tratando com você, porque você é um filho legítimo dele. E o propósito dessa disciplina, desse tratar de Deus, é para sermos participantes da sua santidade, corrigir o nosso coração, moldar o nosso caráter e assim estabelecer um relacionamento de paz com o Senhor. E por último, a nossa responsabilidade na disciplina, que é esperar pela redenção de Deus na obra de Cristo, conhecer, saber. E por último, um olhar de santidade como estilo de vida para as nossas vidas. É isso que devemos fazer. Quero só pensar com os irmãos, para vocês lerem, talvez decorar, certo? No livro de Hebreus, para você meditar e passar a semana meditando, talvez decore. No capítulo 12, só a sequência do nosso texto, nós vamos até o verso 17, dessa vez o texto é bem curto, mas quero que você pense na sua leitura, do versículo 14 até o versículo 17, para o nosso próximo domingo. Medite, leia, decore, se possível, o texto da Escritura. Ele diz: procurais viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está vendo? Ele fez a ligação com a santidade. E é isso que nós precisamos fazer. Mas vamos até o 17. Vamos orar. Eu vou convidar o Joab para encerrar com uma palavra de oração e agradecer
por vocês aqui nessa noite. Obrigado pela atenção. Obrigado pelo casal de namorados aqui conosco. Obrigado pela presença de vocês. Louvamos a Deus pela saída do lar e chegar até aqui. Obrigado. Tchau. Oremos. Grandioso Deus, Pai de misericórdia, graça e muito amor, louvamos-te pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite e por ouvirmos, ó Deus, a Tua palavra a falar aos nossos corações. Deus, te agradecemos e te louvamos pelo Teu amor leal, pela Tua graça bendita, por Cristo Jesus, que nos redimiu, Senhor, e pagou o preço dos nossos pecados na cruz. Entendemos que o Senhor age com correção, como um pai amoroso para com seus filhos. Te louvamos, ó Deus, porque realmente nesse agir percebemos que somos filhos legítimos e que o Senhor nos trata assim por amor, a fim, ó Deus, de sermos participantes da Tua santidade. Continua, ó Deus, a trabalhar em nossas vidas, em nossos corações, nos fazendo compreender a Tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável sempre, e que possamos ter, ó Deus, a disposição e o ânimo sempre de buscarmos a Tua face e de que tão somente o Teu nome seja exaltado e glorificado nas nossas vidas. Temos este objetivo somente neste mundo, que o Senhor concretize assim a Tua obra, ó Deus, nas nossas vidas. Leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos uma semana na Tua presença e que possamos, ó Deus, estar em tudo louvando e exaltando o Teu nome no nosso viver diário. Te agradecemos pela vida de todos aqui presentes e aqueles que não puderam estar, que o Senhor esteja também operando de maneira gloriosa na vida deles. Te rendemos graças e te louvamos no santo e bendito nome de Cristo Jesus. Amém.